os nossos estudos de Authentication Bypass. Aqui nessa aula, a gente vai abrir uma aplicação e vamos juntos, né, identificar mecanismos de autenticação e tentar bypassar eles, tentar hackear esses mecanismos, tá? Porém, uma coisa importante, eu recomendo que antes de você fazer junto comigo aqui, vendo eu tentando hackear, identificando, eu recomendo que você pare esse vídeo, tá? E abra essa aplicação web aqui, que é um laboratório criado pelo Debug Hunter. Recomendo que você abra e você mesmo tente usar e identificar mecanismos de segurança. Porque eu tenho certeza, tá? Que se você realmente assistiu a aula anterior e tudo que a gente viu até agora de autenticação, formas de fazer bypass, os laboratórios, cara, você vai identificar vários mecanismos aqui, né, usando a aplicação e também já vai pensar em formas de bypassar eles. Talvez, inclusive, vai conseguir bypassar. Tá? Então, eu recomendo que você faça isso. Abra essa aplicação web com base em tudo que a gente viu até agora. Escreve num papel, cara. Olha só. Formulário de login. Talvez tenha um mecanismo aqui. Por exemplo, uma query de SQL que verifica no banco. Talvez um SQL injection. Lista as possibilidades, sabe? Então, vamos fazer esse processo junto aqui, inclusive, tá? Eu vou abrir o nosso laboratório aqui no Firefox para realmente, né? Deixa eu só fechar tudo aqui para não ficar perdido. Vou deixar isso aqui aberto, inclusive, para a gente ter o que a gente conversou até agora, né? Então a gente viu, por exemplo, SQL, 2FA, Brute Force, lógica, token, sessão, várias possibilidades. Vou abrir a aplicação aqui no Firefox, porque vai que eu precise utilizar, né, o Burp aí no meio do caminho, então, porque eu tenho a extensão já do Burp aqui. Fechado. E bora começar então. Então, o primeiro passo, eu tenho um formulário de login aqui para entrar na aplicação, um sistema de autenticação. Eu já poderia, tá, inclusive, tentar um SQL injection aqui, ver se eu consigo quebrar, né, uma query de consulta lá, porém, olha só, tá falando que não precisa de um e-mail, né? Então, talvez essa input, gente, eu tô pensando como eu pensaria aqui, tá? Talvez essa input aqui tenha um tipo e-mail, aqui ó, type e-mail, se eu tirar o tipo e-mail no front-end, placeholder, beleza. O que acontece se eu fizer isso aqui, por exemplo, ó? Antes não estava enviando para a aplicação, certo? Agora ele enviou, porque eu mudei o tipo da input de e-mail para tipo text. Então a gente começa a brincar no caso, né? Não que, não sei se vai ter uma falha aqui, tá? Mas é uma possibilidade de enviar um dado. Talvez eu não consiga enviar uma aspa simples, porque tem uma filtragem no front-end aqui, na input, que é do tipo e-mail. Eu posso mudar. Se está um require, eu posso deletar o require. Né? Eu estou trabalhando aqui no front-end da aplicação, na parte do cliente, né? No código que está na minha máquina aí. Mas qual que é a parada, tá? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou criar uma conta aqui, ó. Eu vi que tem um processo de criação de conta, ó. Se não possui uma conta, clique em registrar. Vou criar uma conta, vou botar hackertdi@gmail.com. Poderia, tá? Tentar criar uma conta sem seu valor de e-mail também. Cara, tudo é teste, galera. Tudo são testes. E a senha vai ser TDI. Bora ver. Poderia também criar uma senha com vários caracteres, ver se não fazia um DOS, né? Não quebrava a aplicação lá. Podia ficar até indisponível. Acontece bastante isso, tá? Você cria uma senha com milhões de caracteres porque não está limitando o tamanho de criação e você mata a máquina no processamento, tá? Então, beleza. Hacker TDI, a senha é TDI. Vou criar a conta. E olha só. Criei a conta, tá? Poderia haver requisição de criar conta, como funciona também. Mas eu vou tentar entrar direto aqui. TDI. Vou dar um entrar. E, olha só. Primeira etapa, autenticação de 2 fatores, código OTP. Por ser um laboratório, não vai chegar um SMS e nem vai chegar um e-mail, tá? Eles botaram uma função aqui para você ver o código, ó, o seu código é tal. É como se estivesse chegando um e-mail no SMS, né? Mas para não ficar enviando isso para um laboratório, você pode botar o código aqui. Ó, primeira possibilidade, tá? Já vou anotar aqui já. Deixa eu pegar o nosso Sublime Text aqui. Já vou até anotar isso aqui. A primeira possibilidade é que eu acabei de ver.
que no login 2 aqui, ó, temos um 2FA. E se eu tentasse fazer um forced browsing? Lembra? Porque eu te mostrei na QBify, na aula anterior e tal. Porque pode ser que se eu souber a rota interna da aplicação, eu talvez conseguiria me direcionar para ela sem precisar ter autenticação aqui. Então a aplicação ela faz o login, vai para o 2FA e depois vai para a página principal da aplicação. Só que se você burlar esse fluxo, né, você conseguiria sem precisar autenticar. Eu vou autenticar aqui para ver qual que é a URL próxima, né? Então, posso criar uma outra conta no sistema que não é da vítima para descobrir, olha só, /dashboard. /dashboard. Eu poderia ver, inclusive, na requisição do Burp, ver se tem, né, um Open Redirect que vai enviar para cá, identificar e tal, outra possibilidade. Mas eu vou copiar essa URL aqui e vou, depois do 2FA, ele vai para essa URL. Então, eu vou sair da conta e vou tentar fazer aqui um senha TDI, um forced browsing. Vou entrar, pedir o 2FA, não vou inserir, vou simplesmente dar um /dashboard aqui, ó, sem passar pelo 2FA. Bora ver? Conseguimos abrir o dashboard vai passando no caso, né, a autenticação ali do 2FA, porque a gente quebrou, né, o fluxo de navegação da aplicação. Então, primeira possibilidade reportada aí, encontrada no caso, né, um forced browser que a gente conversou. Isso acontece muito, tá? Inclusive na empresa que eu te mostrei como referência, em várias outras empresas já encontrei isso. É uma coisa que o programador esquece, né, de apenas carregar essa rota se o cara realmente está autenticado com o cookie, uma sessão que liberou isso. Ele confia o 2FA somente bloqueando, né, um redirecionamento. Então, se o cara passa, cara, acontece demais, isso é absurdo, tá? Principalmente em 2FA aqui de SMS e tal. Então, beleza. Outra possibilidade, vamos ver. Eu poderia também, tá, quebrar esse código. Vamos tentar ligar o Burp aqui para a gente ver a requisição. Vamos ligar aqui o Burp, vou vir aqui no proxy e vou entrar. Vou inserir, vou botar um código errado aqui, um código de 4 dígitos. Por eu saber, eu sei o número de dígitos, sei que é 4, sei que são números, né? Ou não. Na verdade, eu poderia receber uma vez para ver, tá? Aqui são só números, né? Vou botar aqui o 777. 7, vou entrar. Ó, código incorreto. Se eu ver a requisição que foi feita, bora ver a requisição aqui, onde eu enviei aqui o 444, né? Acho que foi aqui, ó. Aqui, ó, 777 no caso, né? Eu vou pegar essa requisição, vou enviar para o repeater, para a gente trabalhar com ela, para repetir ela e tal. E aqui está ela, né? Se eu fizer ela novamente, o que acontece? Deixa eu ver. Vou renderizar. Ó, código incorreto. Se eu alterar para 88999, código incorreto. Ou seja, eu estou conseguindo repetir, né, a tentativa. E caso esse mecanismo de autenticação ele não tenha, é o que eu te falei, né, não tenha limite de tentativas por segundo até, ou então por tentativa mesmo, né? Caso, isso é muito perigoso, tá? E cara, acontece demais. O programador lá, a pessoa que criou, ela esquece de deixar o código randômico a cada 1 minuto, por exemplo, ou 30 segundos, não sei, tá? E acontece muito isso, ele deixa o código que gerou. E às vezes o código, ele é o mesmo código por 1 dia, por mais. É muito louco isso. Então o que a gente pode fazer é, nessa janela de tempo, cara, tranquilamente, pô, é 4 dígitos somente. É um brute force, né, um ataque de força bruta, tranquilo de fazer. Então vamos tentar também a possibilidade de fazer um brute force aqui no código OTP, para tentar descobrir, né, o código gerado. Então, para começar, o que eu vou fazer aqui agora? Tá? Eu vou pegar essa requisição e vou enviar ela
para dentro do intruder, tá bom? Vou clicar com o botão direito aqui. Poderia ser pelo próprio aqui, ou pelo repeater, né? Como quiser. Botão direito e vou enviar para o intruder para a gente fazer um ataque utilizando, né, o menu aqui da aba do intruder. Então, enviei. Aqui no intruder, primeira coisa que eu vou fazer, tá? Eu vou clicar no clear, porque ele criou várias variáveis, né, várias payloads. Aqui está variável, esse valor também e tal. Eu vou dar um clear para limpar todas as payloads. Pronto, está tudo estático. E agora eu vou selecionar qual é o valor que eu vou estar injetando ali, no caso, as alterações, no caso, né? Que ele vai estar variando ali em cada requisição que ele fizer, que é basicamente aqui no código do ATP que é enviado em cada requisição. Selecionei esse código, vou adicionar. Então está setado aqui a nosso valor aqui, né, selecionado. Agora, se eu quisesse o e-mail também, tá? Poderia botar o e-mail, o login, sessão, o que eu quisesse selecionar para alterar em cada repetição, em cada requisição, no caso, eu poderia fazer aqui, tá? Feito isso, agora após ter a posição setada, né? Uma posição configurada, eu venho aqui em Payload para configurar a nossa payload. Então, é uma payload, não é uma lista simples, é de números somente, numérica, ó, numbers. E quais as opções, tá? É de 1 até 9999, de 1 em 1, né? Então, 1999, aonde que é o mínimo? Aqui, ó. Mínimo 4 dígitos e máximo 4. Ele está com ponto... Ah, e fração 0. Pronto. Então, qual que é a parada? Aqui tem uns exemplos, né? Ele vai formatar envolvendo 19999 de 1 em 1, tá? Então, 001, 2, 3, 4, 5, 6. De no mínimo 4 sempre, no máximo 4 dígitos. Ele vai criar todas as possibilidades e vai montar as requisições de forma rápida, né? Fazendo o ataque aqui. Então, bora dar um play para a gente ver o que vai acontecer aqui, tá? Então, tá configurado, acho que tá certinho. Vou dar um Start Attack aqui para a gente ver. A versão comunidade não é tão rápida também, tal, mas é de boa. A gente poderia fazer isso com Hydra também. Na próxima aula eu vou trabalhar com Hydra, tá? Mas vamos utilizar o Burp aqui por enquanto. Vou dar um OK. E ele está fazendo aqui, ó, as requisições com as tentativas. Eu vou aguardar para ver o resultado. E pessoal, o ataque está acontecendo aqui, tá, as requisições. Lembrando que o Burp na versão gratuita Community, ele é realmente devagar, tá? A versão Pro é muito mais rápida que as requisições. Tem uma limitação aqui. Porém, com o Hydra, a gente conseguiria fazer isso de forma rápida, tá? Só que eu vou te ensinar a utilizar o Hydra no módulo de técnicas de hacking, tá? Então, não vou entrar no mérito dele aqui agora, porque já vai ter uma aula só falando sobre o Hydra, tá? Então, mas está acontecendo aqui o Brute Force, eu vou deixar executando. Você entendeu, né, a ideia de tentar bypassar esse mecanismo aqui. Eu vou deixar rolando aqui o ataque. Enquanto isso, eu vou continuar utilizando a aplicação, porque tem outros mecanismos e possíveis falhas de autenticação aqui, tá? Então, eu vou abrir uma aba anônima aqui para a gente continuar hackeando o nosso laboratório aqui, Private Window. E eu vou... que na verdade vai ficar confuso, né? Deixa eu fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o Burp aqui. E eu vou abrir o navegador do Burp para não comprometer aquela sessão que está aberta lá. Deixa eu pegar aqui no proxy. Vou abrir aqui, ó, o navegador do Burp. Certo? Vou copiar essa URL aqui do laboratório. E nesse navegador aqui, que eu vou utilizar para fazer continuar nossa aula, tá? Então, beleza. Eu vou criar outro usuário aqui, ó. Vou criar outro usuário chamado bruno@tdi.com. Na verdade, aqui é o usuário, né? Bruno. E a senha é TDI. Vou criar conta. TDI. Beleza. O código, eu já tenho o código aqui, né? Nossa, esse aqui seria 9094. Seria o último código aqui do Brute Force, quase. Então, o Burp, na versão gratuita, ele demora bastante mesmo. Fiz o login, legal. Agora, o que eu poderia ver também aqui, tá? Eu poderia mais uma vez... Deixa eu ver se tem alguma... Aqui, ó.
de mudar a senha, tá? Poderia ver essa requisição de alterar a senha. Eu conseguiria, né, alterar a senha de outro usuário. Uma funcionalidade para testar aqui. Poderia ver também o recurso de recuperar a senha. Clique aqui. Qual que é o meu e-mail? Bruno TDI. É por ser um laboratório, né, pessoal? Ele não vai enviar o link no e-mail, tá? Mas geralmente, deixa eu ver essa requisição aqui, peraí. Onde que está essa requisição aqui? Deixa eu ver o formulário aqui, peraí. É até um exemplo que eu falei para vocês já. Olha só. Que é o que acontece toda hora. Aqui, ó. Tá vendo que no formulário a gente tem uma input hidden, que é um token para recuperação de senha? Isso tem que ter. E geralmente esse token ele é enviado por e-mail, tá? No caso, você recebe um e-mail assim, né? Clique abaixo para recuperar sua senha. Daí você recebe um e-mail assim, quer ver? Ó, site.com/recuperar token igual assim. E às vezes fica no URL esse valor, ou então às vezes esse valor é passado pelo URL como parâmetro e vai para dentro de uma input hidden do formulário. Ou a aplicação, usando a query string, pega o valor do token no request e envia. O token tem que ter, tá? É a única forma possível hoje, quer dizer, em 99% dos casos que a aplicação tem um recurso para mudar a senha, né? Um token que dá permissão de alterar uma senha. Só o que acontece? O que acontece é quando esse token ele tem permissão de mudar uma senha. Tá? É um token que o sistema criou e falou, cara, você tem permissão de mudar a senha de um sistema. Só que não está atrelado diretamente àquele usuário que solicitou. E sim, tem a permissão de mudar a senha de qualquer usuário. O programador esqueceu, né, de atrelar o token a este usuário. E acontece demais também, tá? Então, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou ligar o intercept. Ó, o intercept está ligado. E vou botar a nova senha aqui para ser admin, recuperar. Travei a requisição. E eu estou vendo que a requisição montada, o post, ó, ele está enviando o e-mail, o token e a nova senha confirmando 2 vezes. Legal. O que eu vou fazer, tá? Eu vou criar um outro usuário no sistema aqui. Deixa eu pegar um outro usuário. Eu vou abrir com o Brave aqui mesmo, peraí. Com o Firefox mesmo. Eu vou abrir outro usuário aqui no sistema. Vou criar outro usuário, tá? Esse usuário vai se chamar... Vamos chamar aqui, só para ter um outro e-mail, né? Vai ser tdi2@tdi.com e a senha tdi. Não, na verdade tem que registrar tdi2 tdi. Criar tdi. Entrar. Tá, então tenho outro usuário aqui no sistema, né? Que é o tdi2. Aqui, ó. tdi2@tdi. Vou pegar essa requisição que está congelada aqui. Se você ver o navegador, ó, ele está carregando. Ele está esperando eu avançar com a requisição. Eu congelei, eu parei ela, né? E eu vou mudar o e-mail para a conta que eu acabei de criar. Vamos fazer um teste. Olha só. E-mail TDI, certo? Usando esse token, que tem permissão de mudar a senha do e-mail passado. E a senha vai ser admin. Vou dar um forward. E beleza. Foi. Deixa eu sair dessa conta aqui. E eu vou inserir aqui tdi2@tdi.com, né? Que é o usuário. E a senha TDI. E-mail ou senha incorreta. Então a gente mudou admin, que é a senha nova, né? Funcionou. Então a gente mudou a senha de um outro usuário do sistema com base num
token de recuperação de senha, que acontece bastante, tá? Então, legal. E pessoal, voltando aqui para o nosso ataque de força bruta, tá? Ele está no request 243. Novamente, tá? O burp ele é bem demorado. Eu vou deixar ele em aba... como que fala em inglês? Minimalizado aqui, né? Minimizado. E vou deixar rodando aqui, depois eu boto um print no final da aula aí. Com certeza ele vai chegar até a combinação de sucesso, porque a aplicação web que a gente está atacando, ela não tem, né, um limit rate, ela não tem um limite de requisições e ela também não tem, né, um código que muda a cada 1 minuto, por exemplo, né? Então isso é um risco ali. Só que, lembrando que no Burp Pro, talvez teria acabado já isso aqui, tá? Mas você vai aprender a fazer esse ataque no Hydra, que vai ser muito rápido, tá? Então pode ficar tranquilo aí, entenda o conceito, né? Eu acredito que basicamente da nossa aplicação do alvo aqui, seria essa nossa brincadeira aí, né? Acho que tá aqui o que ele está tentando fazer o ataque. Qual que é o código correto? 6517, ele está no 250, vai 6 vezes isso quase. Então, eu vou esperar acabar para tirar um print para vocês, mas basicamente isso aí. Então se liga, né? Eu tenho outra coisa que eu podia testar aqui também que eu não testei, tá? Que é a parte de senha aqui, de alterar a senha, ó. Verificar se eu conseguiria mudar a senha, por exemplo, de um usuário, ver se a requisição que muda a senha ela passa o e-mail como referência e a nova senha. E se eu mudar o e-mail utilizando aquela sessão que está aberta e tal. Poderia também ver os cookies de sessão, quais os cookies que são carregados aqui e tal, e assim por diante. Então é muito isso, né? É identificar os sistemas, os mecanismos de autenticação e pensar em formas de bypassar eles. Basicamente é isso aí. Te vejo na próxima aula e lembrando que a autenticação, tá? Ela é realmente isso, é identificar o mecanismo e pensar em formas de quebrar. Eu poderia ficar horas aqui, inclusive, tá? Tentando até talvez encontrar uma forma de quebrar que não é do laboratório até. Por exemplo, inspecionar o formulário, tirar uma input do tipo senha, botar o tipo texto, tentar botar um outro valor que não é. Na hora de recuperar a senha, de criar conta, não botar um e-mail, botar um e-mail que já existe, tentar fazer isso, tal. Cara, estourar ali com o tamanho da senha. Tem muito teste que dá para fazer aqui na parte de mecanismo de autenticação. É isso aí, até a próxima aula do Técnicas de Invasão. E assim que acabar, eu boto um print aqui para vocês embaixo da aula da requisição que teve sucesso. Lembrando que eu poderia filtrar, né, a vencedora pelo tamanho da requisição, né, que não é a requisição de erro no caso, né? Ou então talvez pelo status. Muito provável que o status de sucesso ele redireciona para o /dashboard, então seja um 301 o status de redirecionamento. Beleza? Basicamente